E continuamos aí com a missão, né, de tentar explicar aqui programação orientada a objetos de uma forma fácil para que você entenda, né, e quebre aqueles tabus de que é complicado, é um bicho de 7 cabeças, né, de que é impossível entender e aplicar isso daí aqui na prática realmente, né? Então, na aula anterior a gente viu aí sobre como funciona toda a estrutura, né, de programação a objetos e também um pouco da teoria. Hoje nós vamos ver algo muito interessante que são os construtores e também aqui a herança, né? Então, primeiramente, o que é um construtor? Como o próprio nome diz, construir. Então, no início ali que for construir o objeto, a classe em si, né? Então, eu já posso informar quais são as suas propriedades para ele já construir automático para a gente. Daí facilita demais a conta. E a herança, o que é? Herdar. Se fosse no mundo físico, você ia herdar o quê? Ia herdar dinheiro, às vezes dívida, né? Ou então outras coisas. Da mesma forma, aqui em programação objeto, ele vai herdar, só que ele vai herdar aí os métodos e também as propriedades do caso do seu pai, ok? Então vamos aqui, para você entender, nós vamos criar mais um aqui com o nome de funcionário.php. Muito bem. Aqui nós vamos fazer a mesma estrutura, tá? Eu vou copiar aqui para facilitar de funcionário. Cuidado, ó, a primeira coisa nós vamos alterando de baixo para cima. Então aqui funcionário, muito bem. Então o funcionário, o que ele vai ter vai ser o seguinte, ele vai ter aqui um salário, muito bem. E aqui ele pode deixar esse se apresenta, não, na verdade eu vou remover ele aqui porque a gente vai usar ele lá de trás, né, na herança. Muito bem, então aqui o que a gente vai fazer vai ser o get salário e aqui salário. Muito bem, esse daqui não precisa, né, o idade. E o set vai ser o set salário e aqui o salário. Muito bem, esse set idade eu posso remover. Eu vou começar mostrando aqui, explicando como que funciona a herança, depois eu falo como que funciona aí os construtores, tá? A herança, o que ele diz é, eu vou herdar aí, no caso, as características da minha classe pai. A minha classe pai aqui, ó, no caso, essa pessoa, que ele já tem um nome e uma idade. Então, o funcionário, a diferença que ele tem é que ele vai ter um salário, ok? Então, aqui o que eu vou fazer para herdar todas essas funções é extends pessoa, tá? Mas para que isso daqui dê certo, ó, os modificadores de acesso, os controladores de acesso aqui, ó, private não vai dar certo. Por quê? Porque o private é para ser usado dentro da classe pessoa somente. Eu teria que usar aqui o protected, tá bom? Mas eu vou deixar aqui para você ver o erro que ele vai gerar. Então eu já tenho aqui no caso a minha classe funcionário, que tem o salário. A única diferença do funcionário para uma pessoa normal é que ele vai ter um salário. Uma pessoa normal ele tem no caso aqui um nome e uma idade, ok? Para você entender. Então aqui o que eu vou fazer é o seguinte, ao invés de ter aqui pessoa, eu vou colocar funcionário, ok? Tá vendo que aqui, ó, até então tudo certo, né? Mas na hora aqui que a gente for rodar, ele vai dar erro. Então vamos lá. Vamos vir aqui, vamos. Muito bem, olha aí, ó, o que ele falou foi fatal erro, né? Não, a classe funcionário, not found, aqui foi um outro erro. Por quê? Porque aqui, ó, em guardar, eu tenho aqui o require once, né? Somente de classe pessoa, e agora eu preciso ter também funcionário. Muito bem. Venho aqui, eu atualizo. Olha lá, meu nome é João Dias, eu tenho 79 anos de idade. Olha aqui, ó, new funcionário. Ok, funcionário ele extende aqui no caso o pessoa, né? Então todas as funções aqui de pessoa ele já trouxe, né? E para ele ser herdado, aqui eu posso estar tanto como private como protected, tá? Aqui ele não deu erro, aqui ó, você deve estar se perguntando, ele disse que ia dar erro, mas não deu erro aqui. Por que que ele não deu erro? Por quê? Porque aqui ele não está fazendo a alteração de nada, né? nessa propriedade aqui. Mas se eu fizer isso daqui, ó, por exemplo, agora você vai entender na parte dos construtores, tá? Vou construir agora aqui, ó, com o nome de aqui, ó. No caso aqui, o que é um construtor? Um construtor nada mais é do que, como o próprio nome diz, ele vai construir a classe já com suas propriedades. Então eu vou colocar aqui, ó, function menos construct,
E aqui, na hora que ela for instanciada, que ela for criada, eu já tenho que ter um nome, tenho que ter uma idade, já tenho que ter aí um salário. Muito bem, e aqui eu vou dar um diz-nome igual a nome, um diz-idade igual a idade e um diz-salário igual a salário. Muito bem. Ok, olha aqui, viu que aqui ele já deu erro? Foi o que eu falei para vocês. A princípio, na hora que eu rodei aqui, ó, ele não deu erro. Por quê? Agora ele deu erro, né? Mas quando eu tinha rodado, não deu. Por quê? Porque ele não estava acessando diretamente aqui isso daqui, ele estava acessando através de um método aqui, ó, o setNome e o setIdade. Até então tudo bem, mas quando eu tentei fazer isso daqui, acessar, né, uma propriedade que não é desse objeto, é de um outro objeto aqui, de uma outra classe, que é a classe pessoa, ele deu problema. Por quê? Porque aqui o modificador de acesso ele está como privado, ou seja, só pode ser manipulado diretamente isso daqui dentro desse escopo dessa classe. Então, para dar certo, eu tenho que colocar aqui como protected. Então, para você entender, protected, ele permite fazer essa alteração aí quando a classe ela é herdada, tá bom? Fora disso daqui, não tem como fazer, mesmo estando aqui com protected ou private, tá? Se eu quiser alterar por fora, no caso aqui, que no caso seria o meu controller, né, que vai controlar tudo aqui, ele teria que estar com public, beleza? Sei que ficou um pouco confuso, mas com o tempo você vai entendendo isso daí. Ok, feito isso daqui, beleza, então aqui no funcionário eu tenho já o meu construtor, então na hora que eu for construir eu já tenho que passar essas informações. Aqui ele já mostrou que tem um erro, ó, tá vendo? Por quê? Porque ele está esperando ser passado as informações. Então eu posso passar aqui, ó, no caso nome, aqui no caso idade, e agora eu vou passar um salário, por exemplo, um salário bom, um salário que todo mundo desejaria ter, por exemplo, aqui 7.600. Ô, rapaz, meu amigo, esse daqui eu posso remover, tá bom? Porque não precisa mais, porque ele já está sendo passado aqui. Se eu vier aqui e atualizar, olha aí, já voltou a funcionar normalmente, ok? E aqui eu vou colocar assim, meu salário é... E aqui eu coloco, no caso, o pessoa, salário. Muito bem. Opa, olha aqui, ó, pessoa... E salário não existe, né? Esse daqui não tem como eu acessar ele por fora. Por quê? Porque está como private. Então vai ser get salário. Eu tenho que acessar pelo método. Tudo bem, atualizar. Olha aqui. Meu nome é João Dias, tenho 79 anos, meu salário é 7.600. Para quem está aposentado, né, nessa idade, seria uma boa muito grande. Então, é dessa forma que funciona a orientação a objetos, tá? Para que vocês venham entender, ele funciona dessa forma. Tentei ser o mais dinâmico possível para tentar explicar como que funciona aí a orientação a objetos. E se ficou alguma dúvida, eu peço que você repita o vídeo, tente ver com mais detalhes. Se não conseguiu assimilar por algum motivo, bola para frente, tá bom? Vai continuando que no decorrer do curso eu vou sempre estar soltando uma palhinha aqui ou outra para você entender. Às vezes você não entende princípio, mas na hora que estiver desenvolvendo ali a ficha cai, tudo se clareia e tudo se resolve, ok? E vamos arrochar, vamos para a próxima aula.